O nosso comandante Lívio Galeno teve que se ausentar, aqui já mando o nosso abraço para ele, mas o time está reforçado, à altura do quadro da qualidade do Política do Dia. Boa tarde, Aleide Lilás, Edna Maciel, seja bem-vinda. Hoje de verde para combinar com você. Boa tarde, Tássio, João Magalhães e a nossa audiência. Tássio Cruz, do portal dia.com, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Eliezer, boa tarde aos amigos de bancada e principalmente ao amigo de casa. João Magalhães, editor de política do jornal O Dia, boa tarde. Boa tarde, Eliezer, boa tarde a todos. Meus amigos, o governador Wellington Dias avaliou a possibilidade da chapa entre Lula e Geraldo Alckmin na disputa pelo Palácio do Planalto em 2022. Vamos ouvir o governador. Ali se delineou claramente para o país que não se trata só de Lula, que é um líder forte. Há, na verdade, junto com Lula, um conjunto de líderes de um campo político que tem algo em comum, inclusive nessa quadra especial do Brasil. A defesa da democracia, a defesa de um olhar para o desenvolvimento econômico, mas fortemente com compromisso social. A defesa, né, para que a gente tenha as condições de respeito ao meio ambiente, de uma relação internacional em que queremos o Brasil soberano, mas também um Brasil que quer uma política de paz e de respeito às outras nações. A garantia, não é, de que tenhamos esses pontos em comum nos permitiu, ali no ambiente de iniciativa, não é, de advogados, juristas, eles têm um movimento nacional, não é, que garantiu ali a realização de um evento para arrecadação financeira voltado para entidades que colocam alimentação para pessoas que passam fome. É um problema grave. E a presença ali do presidente Lula, do ex-governador e ex-candidato a presidente Geraldo Alckmin, ali também o Márcio França, o Paulo Câmara, também o Campos, também, que esteve lá, prefeito do Recife, o Kassab, que foi ministro, não é, também do PSD, ali o Renan Calheiros, o Omar Aziz, o Baleia Rossi pelo MDB, vários líderes. Isso mostra o seguinte: há um campo que também tem diálogo, não só para uma estratégia de vencer uma eleição, vai ter 1, 2, 3, quantos candidatos desse campo, mas um compromisso também de vencer as eleições e com a governabilidade, porque o grande desafio hoje é a governabilidade. Bom, Tássio Cruz, nós já temos debatido esse assunto aqui no Política do Dia nos últimos dias e aí observamos a fala do governador, a análise que ele faz, ele que participou desse jantar, chamado de Jantar pela Democracia. Como é que você analisa essa possibilidade de ter em uma chapa majoritária Lula e Alckmin, que antes foram ferrenhos adversários políticos? É interessante, né, Eliezer? Eu colocaria nessa extensa lista de pessoas que participaram desse jantar, e o governador não cita, mas eu colocaria Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Simone Tebet, que é uma das principais senadoras e já é a pré-candidata à presidência da República pelo MDB, ou seja, pré-candidato a presidente pelo PSD e pré-candidato a presidente pelo MDB estiveram também nesse jantar, ou seja, mostra que esses partidos estão alinhados num propósito de construir uma frente ampla, uma frente que, se muitos veem o PT à esquerda, essa frente é muito centro, né? São partidos ligados ao centrão. Então, eu acho que o ex-presidente Lula começa a articular essa frente ampla, que pode ter, se não em um primeiro turno, o Kassab afirmava hoje em São Paulo que, em hipótese alguma, o PSD indica o vice de Lula, mas em um segundo turno, essa frente, um eventual segundo turno entre Bolsonaro e Lula, esses partidos podem migrar para apoiar o ex-presidente Lula. Então, eu acho que o governo do estado do Piauí, o governador Wellington Dias e também o candidato Rafael Fonteles ganham com essa frente, ganham mais musculatura em suas candidaturas, ganham força aqui no estado e mostra, sim, essa intenção de construir
uma frente ampla. Resta saber como fica a discussão com os políticos do Centrão, com o senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, que articula essa candidatura de Jair Bolsonaro para a sua reeleição. Com quem ficarão esses partidos de centro, se vão marchar juntos, se vão se dividir, mas mostra sim essa frente ampla se desenhando ao entorno da candidatura do presidente Lula e, claro, também ao entorno de Wellington Dias e de Rafael Fonteles aqui no estado. Nós conversamos com o deputado Francisco Lima, que é o presidente do PT no Piauí, e entre alguns assuntos explanados pelo deputado, ele avaliou também essa possível formatação de chapa. Vamos ouvi-lo. Eu trato da mesma forma que eu vi lá em 2002, a aliança entre o PT com Lula e o PL, na época, com José de Alencar. Ali se dizia que era a união entre o capital e o trabalho para enfrentar um momento difícil em que o Brasil vivia com a inflação crescente, com pouco investimento. Eu acho que aqui é a aliança entre o trabalho e o capital para enfrentar o mal. A situação do Brasil hoje é muito mais grave do que era anteriormente. Então, eu acho que o Alckmin representa aí uma parcela do segmento paulista e paulistano, não é? Porque ele foi governador, então se ele foi governador várias vezes é porque ele de fato soube captar. E através de um partido que é um aliado já de longas datas do Partido dos Trabalhadores, que é o PSB. Mesmo não sendo na época em que o Eduardo Campos foi candidato, mas o PSB esteve várias vezes junto com o PT. E isso é importante. Então eu acho que eu percebi que dentro do próprio PT as reações são muito pequenas, né? Por outro lado, o Alckmin, ele digamos, tem como origem lá o PSDB, lá de raiz, que foi do Serra, do Fernando Henrique, do Mário Covas e de outros, que tiveram uma origem muito próxima da maioria dos líderes nacionais do PT, que foi a luta contra a ditadura. Eu acho muito interessante essa forma de análise política em que você observa não perfis simplesmente pessoais, personalidades, temperamentos, mas tenta fazer um apanhado do que representa cada nome, cada figura no cenário político, João Magalhães. E aí o deputado Francisco Lima fez uma retrospectiva interessante. Os argumentos estão sendo encontrados, né, colegas, para tentar aí demonstrar que essa aliança Lula e Alckmin não é um bicho de 7 cabeças, como bem lembrou o deputado Lima. O PT e o PSDB, pelo menos, tem uma origem, né, do ponto de vista do que se chamava, hoje se chama bem menos, mas até alguns anos atrás se chamava de que esses partidos nasceram ali, né, com intelectuais de esquerda, professores universitários, operários, né, pessoas vinculadas ao sindicalismo. Então, são pessoas que de fato possuem lá na luta contra a ditadura militar a mesma linha de formação política. E aí depois, obviamente, quando acabou o bipartidarismo, o PT se consolidou, o PSDB também procurou outro caminho, o PSDB sempre levantando essa questão da social-democracia, depois o Partido dos Trabalhadores, quando chegou no poder, sempre se ficando ali de centro-esquerda, mas se a gente for olhar do ponto de vista ideológico, de fato, PT e PSDB nasceram do mesmo berço. Nos últimos anos, obviamente, que houve aí esse afastamento, principalmente quando os dois partidos começaram a polarizar a disputa pela presidência da República, 94, 98, 2002, 2006, 2010 e 2014, PT e PSDB brigando aí pela vaga de presidente da República. Só em 2018 que o PSDB perdeu aí esse posto de lutar pela polarização política com o Partido dos Trabalhadores, abrindo espaço para Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que é um esforço, né, eu diria, do Partido dos Trabalhadores e do próprio Geraldo Alckmin tentar mostrar um lado positivo dessa aliança, de tentar mostrar para o eleitorado que é uma aliança que é possível ocorrer, até porque embates eleitorais eles sempre serão acirrados, mas se não partir muito para a agressão, se não partir para o lado das ofensas pessoais, eu diria que qualquer questão pode ser superada com bastante diálogo, né? E o Luiz Inácio Lula da Silva
Geraldo Alckmin, mesmo quando foram adversários, claro, tinha troca de farpas, o que é natural de um jogo político, mas não lembro aqui de nenhum caso em que tenham realmente se partido para ofensas pessoais. Claro, no calor da emoção de uma campanha eleitoral, sempre há espaço para uma disputa mais acirrada. Mas, se o diálogo superar tudo isso, acredito que não será uma dor de cabeça muito grande para o PT e para Geraldo Alckmin apresentarem aí essa aliança agora com Geraldo Alckmin praticamente filiado, né, ao PSB. É bom lembrar que ele saiu do PSDB, mas ainda não entrou em nenhuma outra sigla. E além do PSB, o PSD e o Solidariedade também sonham numa possibilidade de filiação de Geraldo Alckmin. Mas é certo que todo mundo está tentando procurar argumentos para tentar mostrar que essa aliança é natural. Vai caber, obviamente, à oposição tentar desconstruir isso, tentar mostrar que Lula e Alckmin não têm nada a ver. Bom, Edna, por mais que existam divergências entre pessoas ou partidos, mas há um ponto em comum que eu considero forte aí nessa ala esquerda ou centro-esquerda. Todos estão dispostos a lutar contra o governo Bolsonaro. Você percebe essa união, esse ponto de consenso neste grupo político? É notório, né, Eliezer, que essa frente ampla, esse grupo quer se unir, né, fazendo oposição ao nome de quem está polarizando com o Lula, no caso, o presidente Jair Bolsonaro, que está aí vai tentar, ao que tudo indica, já praticamente oficial, a reeleição. Então, a leitura que eu faço é essa. Realmente, quando a gente diz que o próprio partido, os próprios representantes e líderes dos dois partidos, Alckmin está sem partido, mas dos dois apoiadores, tentam justificar, como agora ouvimos o deputado Francisco Lima, líder do PT, presidente do partido, de que e João Magalhães fez sabiamente uma retrospectiva aí, de que há sim condições dos partidos se unirem. Não são, como você diz, não são as pessoas, não são só as ideias, é o momento, né, Eliezer? É o momento de cada partido, de cada grupo político, e o momento nos parece da aliança desses dois nomes, do ex-presidente Lula e de Geraldo Alckmin, apesar de suas divergências, né, e com algumas que não são ideológicas, como o João bem citou, tem em comum, agora, para eles, é o momento de se unirem contra quem está polarizando contra Lula, que é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que tanto de um lado como de outro, tanto em nível local como nacional, nós já estamos vendo e lendo bem qual é a estratégia dos dois grupos, oposição e situação, ou dos dois grupos que vão se enfrentar nas próximas eleições. É de se unirem, né? E a federação, ela dá essa ideia também para a gente, né? Então, a tendência parece que agora é essa, Eliezer e colegas, de se unirem, mesmo que não sejam, podem até não ser água e óleo, mas que não tenham suas divergências, com um objetivo em comum, que será sim esse, de ir contra ao opositor de Lula, no caso o presidente Jair Bolsonaro. Muito bem, Edna, nós vamos exatamente tocar um pouco nesse assunto das federações, dessas articulações a nível nacional que refletem nos estados e vice-versa. Nós temos uma fotografia com o ex-governador Wilson Martins, já podemos até projetar se for possível. Exatamente. O ex-governador e presidente estadual do PSB participa em São Paulo de um encontro com dirigentes nacionais da sigla para avaliar cenário para as próximas eleições do ano que vem. O PSB admite integrar a federação de partidos com PT, PCdoB, PSOL e PV. Se o projeto for concretizado, o Wilson Martins seguirá no PSB para concorrer à vaga na Câmara Federal. Na foto, um registro de um café da manhã de Wilson Martins com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, e o governador de Pernambuco, Paulo Câmara. Então, Tássio Cruz, as federações estão aí sendo debatidas. Não é fácil formar uma federação, mas disposição exige. Os presidentes de partido estão conversando. Essa federação, Eliezer, que nós vemos aí, o ex-governador Wilson Martins costurando nos bastidores, pode ser a de maior impacto aqui no estado. PSB, que já foi um dos maiores partidos do Piauí,
PV, que tem representação com a deputada Tereza Brito, o PT, que hoje é um dos maiores partidos do Estado, e o PCdoB, que também já teve representação federal. E essa federação, Eliezer, nós vamos trazer nos próximos dias, no Jornal Dia e também no Portal Dia, informações muito interessantes que mostram que essa federação deve sim criar um clima muito complicado dentro da base aliada. Por quê? Nós já explicamos aqui. Hoje, uma das líderes de oposição, a deputada Tereza Brito, faria parte dessa federação governista, ao lado de candidatos do PT, coisa que os petistas não aceitam internamente. Os petistas olham para a deputada Tereza Brito como olharam para o PL ao lado do PT. Ou seja, eles não acham que é possível ter a deputada Tereza Brito nessa federação com o PT, algo que vai render muito ainda nos bastidores. E um outro problema que eu apontaria das federações, diferentemente das coligações, as federações elas restringem o número de candidatos, ou seja, esses 4 partidos só poderão ter cerca de 31 candidatos, que é o que determinou a legislação, ou seja, 30 candidatos mais um. Para deputado estadual, né? Para federal 11. Para deputado estadual, para federal 11. Ou seja, o PT já tem, só o PT já tem os 31 candidatos. Ou seja, alguns petistas teriam que abrir mão da candidatura para a chegada de candidatos do PSB, do PV e do PCdoB. Ou seja, uma conta que vai precisar ser feita, vai sobrar gente que quer ser candidato hoje que não poderá, e isso sim vai causar um atrito, inclusive internamente dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro dos grupos políticos do Partido dos Trabalhadores. Ou seja, não é uma equação tão simples a formação dessa federação aqui no Estado e vai sim estremecer as estruturas, principalmente dessa aliança PT, PSB, PV e PCdoB. Bom, João Magalhães, nós já recebemos hoje aqui o vereador Dudu do PT e ele seguiu essa linha de raciocínio aí colocada pelo Tássio Cruz. Ele não é muito favorável, ele vê mais pontos negativos do que positivos nesta possível federação. Então, nessa história, alguém vai sair insatisfeito e vai ter que aceitar o resultado. Isso mesmo, Eliezer. Agora, só para complementar o pensamento do Tássio, é bom lembrar que, assim, quando a gente fala em federação, a gente está falando de diretório nacional, é o diretório nacional que decide. E nesse campo político, o Piauí não tem peso. A verdade é que ontem mesmo, né, no encontro de presidentes do PV, todo mundo disse que a federação encontra problemas com o Partido dos Trabalhadores por conta de São Paulo e de Pernambuco. O que o diretório do Piauí pensa não influencia muito, né? Porque a gente sabe que é um estado pequeno, que não tem representatividade. O PV não tem representatividade na Câmara Federal. Aqui no Piauí é bom lembrar que a prioridade de qualquer partido é a Câmara Federal, porque, obviamente, é esse cálculo da votação, das cadeiras no Congresso, que serve para mensurar o tamanho do fundo partidário, questão de fundo eleitoral, assim como também o tempo de propaganda do rádio e da televisão, a velha história da cláusula de barreira. Então, todo partido tem uma prioridade. A prioridade, obviamente, é a Câmara Federal. O estado em que a sigla tem um candidato competitivo para disputar a Câmara Federal tem prioridade nessa discussão. No caso do PV, o Piauí não tem, porque a principal líder política, a deputada Tereza Brito, é deputada estadual, pretende concorrer à reeleição a deputada estadual, portanto, não tem muita força política para discutir no cenário nacional essa história, enquanto que estados como São Paulo, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, enfim, possuem uma força, um poder de influência muito maior nessas decisões. Então, se o Diretório Nacional do PV assim decidir o que aparentemente deve ocorrer com uma aliança com o PT, e o PT obviamente também aceite, aqui no Piauí vai restar simplesmente a opção de cumprir, né? Vai restar a opção de se adequar a isso. Quem vai sobrar na história, obviamente tem aquele ditado que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Mas, se a decisão da federação ocorrer lá em nível nacional, aqui no Piauí os partidos vão ter que se adequar, não tem jeito. Uma observação rápida, Eliezer. A deputada Tereza Brito é vice-presidente do PV, mas ainda assim, como bem disse o João, o diretório é muito pequeno e não tem esse poder de articulação, mesmo ela sendo a vice-presidente nacional do partido. E se me permitem, complementando o que o João está dizendo, se não quiser aceitar, é a mudança de partido. E será que no caso de Tereza Brito ela vai querer sair do partido? Quais são as chances que ela... É claro que tem partido paquerando também, já de olho, já
Progressistas. Já de olho exatamente nessa situação. Mas será que ela vai achar que é bom, depois da história que ela tem no PV, né? Será que ela, nos cálculos dela, ela será eleita com a margem de votos que sempre é mudando de partido, se não for progressista para outros? Então, assim, essa questão de autonomia e essa situação que se criou nesse caso aí, acho que a gente vai ter outras situações dessas, né, João? Sim, nessa história de federação, aparentemente, quem está se dando bem nas discussões é o Wilson Martins, o ex-governador, porque, de fato, o PSB não demonstra uma capacidade de formar uma chapa competitiva para a Câmara Federal. Espera-se que o Wilson Martins tenha uma votação expressiva, né, disputando esse cargo. Se a federação com o Partido dos Trabalhadores sair, ele, eu diria que é o político piauiense mais contemplado com essas histórias, porque vai permanecer no PSB e pode ter um caminho para a Câmara Federal bastante facilitado em saindo essa federação entre PSB e Partido dos Trabalhadores, embora hoje pela manhã já a imprensa nacional diga que o PSB tem uma certa insatisfação com o PT na discussão, nos diretórios nacionais, exatamente por uma questão envolvendo São Paulo, né, que é o maior estado do país. O PSB tenta articular essa vinda de Geraldo Alckmin para ser vice de Lula, mas em troca quer que o PT abra mão de concorrer ao governo do estado de São Paulo, onde lá tem o pré-candidato Fernando Haddad, em detrimento aí, Fernando Haddad abria mão de concorrer pelo Partido dos Trabalhadores ao governo do estado, e o PSB ficaria aí com um caminho livre para lançar Márcio França, que está, consequentemente, em terceiro lugar quando se coloca todo mundo lá para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Então, é uma discussão que, de fato, vai ocorrer, tem prazo para isso, todo mundo vai se decidir só no último dia, e eu reitero, o peso maior, a influência maior realmente está lá naqueles estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Pernambuco. Aqui no Piauí, a classe política está mais para contemplar a discussão e depois ver onde será beneficiada ou prejudicada. Fato, verdade. Bom, nós informamos aqui nos últimos dias a aprovação do orçamento municipal de Teresina, na casa de 4 bilhões e 100 milhões, a previsão para o próximo ano. Aprovação pela Assembleia do Orçamento do Estado, na casa de 18 bilhões, e o Congresso Nacional aprovou o orçamento da União para 2022. Agora o projeto segue para a sanção presidencial com as modificações aprovadas por deputados federais e senadores. O salário mínimo previsto para vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022 é de R$ 1.210. O programa Auxílio Brasil, que substitui o Bolsa Família, terá 89 bilhões de reais de recursos disponíveis. O fundo eleitoral vai repartir 4,9 bilhões. A área da saúde terá mais de 147 bilhões e a educação mais de 113 bilhões. Os deputados aprovaram a matéria com 358 votos contra 97 e os senadores com 51 votos contra 20. Essas informações e informações mais completas estão no portaldia.com. Quem escreveu a matéria foi Tássio Cruz. Tássio, o que você achou de diferente que chamou a atenção em relação ao orçamento do ano anterior? Eu destacaria 2 pontos fundamentais, Eliezer. O orçamento sendo aprovado na calada da noite de ontem, né? Uma das últimas matérias a serem votadas, mas eu colocaria que, apesar desse reajuste, podemos dizer assim, do salário mínimo, de pouco mais de R$100, aumento nós não teremos praticamente nada, porque ele só corrige a inflação do último ano, que ficou na casa de 10%, ou seja, aumento no salário mínimo nós não teremos, nós teremos apenas uma correção. E o Auxílio Brasil, como você disse, que ganha essa larga margem no orçamento para o próximo ano e deve mesmo ficar na casa aí de R$415, quase que o dobro do Bolsa Família, que via sendo pago, cerca de R$270. Então, um orçamento que, após a aprovação da PEC dos precatórios, dá um fôlego, dá uma margem para que o presidente Jair Bolsonaro possa desenvolver algumas ações. O governo ficou engessado nos últimos anos pelo teto dos gastos e essa PEC dos precatórios dá um fôlego para que o presidente Jair Bolsonaro possa desenvolver ações no próximo ano. E especialmente o Auxílio Brasil, um programa muito importante de distribuição de renda, um programa fundamental para atingir aquela parcela da população que está à margem
né, que está abaixo da linha da pobreza, que precisa do básico para comprar um alimento, para comprar algo básico, que infelizmente a pandemia e os problemas econômicos que ela trouxe prejudicou muito essa parcela da população. Então eu acho que o Auxílio Brasil chega como uma peça fundamental para o próximo ano. E, claro, também essas ações direcionadas à saúde, né? Você destacava aí um alto aporte em saúde, porque a pandemia não acabou e em 2022 nós teremos sim uma grande alocação de recursos na área da saúde para tentarmos jogar de vez a pandemia embora e encerrar esse pesadelo que se tornou desde o ano passado. Tá certo. Meus amigos, por hoje temos que encerrar. Tássio Cruz, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Um abraço, Eliezer, um abraço, João, Edna, meu amigo de casa, até amanhã. João Magalhães, editor de política do Jornal o Dia, boa tarde. Boa tarde, Eliezer, boa tarde, Tássio, Edna e, claro, boa tarde especial para a nossa audiência. Leide Lilás, Edna Maciel, boa tarde, até a próxima. Até a próxima, Eliezer. Muito obrigada a todos os colegas, Tássio, João e a nossa audiência. Até amanhã. Esse foi o nosso quadro Política do Dia.